Eu amei. Eu prometo para você bem breve, né? Como o bispo disse, o horário já foi bem estendido. E eu trouxe os papéis, né? Para provar o que Deus fez na minha vida. Quando foi em dezembro, novembro do ano passado, eu comecei a ter sangramentos, né? Comecei a sangrar e comecei a ter hemorragia. E aí, com o passar dos dias, eu comecei a perder muito peso. Muito mesmo, fiquei abaixo do limite da idade. E eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E começou a sair uns caroços enormes nas minhas costas, no meu rosto, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí foi quando eu ficava falando com as pessoas, né? As pessoas ficavam dizendo, tu tá com isso, tu tá com aquilo, aí eu falei, meu Deus, sabe, você não tá falando isso. E foi quando, em janeiro desse ano, eu tomei um remédio para parar a hemorragia, né? Fui fazer os exames. Eu fui me consultar com a doutora Diana. Está aqui os exames, como vocês podem ver. Como foi em janeiro, fui fazer os exames. E quando eu cheguei lá, ela disse, né, que eu estava com ovários policísticos, no ovário direito e no ovário esquerdo. E ela disse que era uma doença crônica, que não tinha cura, né? E falou que eu não podia engravidar. Eu falei, tá, eu acredito, eu creio em Deus possível, eu vou ser curada em nome de Jesus. E eu todo tempo tendo fé, né? Porque sem fé impossível agradar a Deus. E eu comecei a orar. E como o pregador pregou aqui, né? Tem guerra, batalhas que Deus me coloca, que é pra gente buscar ter mais intimidade com Ele. Tem coisas que é só você e Deus e mais ninguém. E eu ficava, Senhor, eu ficava pedindo pra Deus falar comigo. Usa alguém pra falar comigo. E parece que quanto mais orava, mais Deus ficava em silêncio. Não tem quando a gente tá passando por uma prova que parece que só tá fechado pra ti. E eu ficava, Senhor, Deus não fala, e Deus calar, mas Deus estava agindo no silêncio, eu não estava entendendo. E quando eu comecei a orar, né, que eu fiz uma promessa para Deus, e Deus me mostrava muito bispo em sonho. Aqui, como vocês podem ver, dia 20 de janeiro de 2025, foi quando eu fiz o primeiro exame e Deus ovários policísticos. E Deus me mostrava o bispo em sonho, eu não sei o que Deus quer falar, e parece que a gente fica cego, não quer cuidar das coisas de Deus. Aí foi quando eu decidi vir na sexta-feira, foi no dia 14 de março, eu nunca me esqueci. Foi quando eu sentei ali atrás, eu estou temporando, eu Senhor, me cura. Eu falei para Deus, eu fiz uma promessa, se o Senhor me curar, se o Senhor me mandar, eu vou contar o meu testemunho. Todo tempo tendo fé. E quando eu cheguei aqui na sexta-feira, Deus usou isso para mim e eu contei para ele que Deus tinha me mostrado. Ele olhou para mim, ele falou assim, você tem fé? Eu falei que tinha, né? Ele falou assim, pois em nome de Jesus você está curado. E quando você fazer seu próximo exame, você não vai ter nada. E aí eu falei até pra minha mãe tá ali, né? Como testemunha, eu falei para ela, mãe, eu acho que eu vou fazer logo essa cirurgia, porque eu não estava botando fé no número dos remédios que ele tinha passado, né? Porque a gente começou a fazer um tratamento de 6 meses. E quando deu 3 meses de tratamento, eu fui lá refazer o exame novamente, tá? Aqui, dia 28 de abril. Só que eu fiz o exame e não tive coragem nem de olhar. Aí eu fui fazer o retorno com ele, com o doutor Alexandre, cheguei lá, conversei com ele perguntou como é que eu estava. E aí eu falei assim, doutor, eu acho que eu vou fazer logo essa cirurgia. Aí ele ficou assim, não, mas vamos ver como é que tá aí esse exame. Olha a audácia do ser humano. Eu falei assim, doutor, mas logo esse exame aí pra ver se melhorou ou se piorou. Eu ficava assim, né? Mas eu tô curada. Aí quando ele olhou assim o exame, aí eu de cabeça baixa todo o tempo orando, e na hora que ele olhou pra mim, ele falou assim, parabéns, você não tem mais nada. Aí eu falei assim, glória a Deus. E aí eu falei pra ele, né, doutor, só acredita que eu ia fazer logo essa cirurgia? Ele que não, tu não precisa mais nem tomar remédio, nem fazer cirurgia, porque você não tem mais nada, você está curado. Aí eu falei, através da vida do bispo, na oração dele, sexta-feira, que foi na campanha. E o bispo até falou assim pra mim, vem na sexta-feira participar da campanha que Jesus vai te curar. E eu tava aqui, eu não posso, porque eu já estava curada. Depois quando eu fui refazer o exame, eu não tinha mais nada. Paulo e Caio do Senhor, eu estou curada. Glória a Deus, irmão. Bate o pau mais forte. Está aqui o exame, se alguém tiver dúvida, está aqui a moça. Não estamos pagando ela nem um centavo para fazer isso, viu? Ela que sentiu de Deus está aqui contando para testificar e aumentar a sua fé. Você está curado? Diga glória a Deus. Bate o pau e dá glória em nome do Senhor Jesus.